Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Alan. A aula de hoje é uma aula de química, tá? De introdução à química orgânica, a química do elemento carbono. Vamos lá. Aulas de química orgânica. Pretendo fazer um curso aqui bem completo de química orgânica, tá? A primeira aula é a de hoje, de introdução. Depois tem uma aula de tipos de cadeias carbônicas. Aí nós vamos para as funções orgânicas. É uma aula para cada tipo de função orgânica aqui, tá? Uma aula para hidrocarbonetos, outra para as funções oxigenadas, outra para as funções nitrogenadas e outra para as outras funções. Também teremos uma aula de estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos, temperatura de fusão e ebulição, tá? Isomeria em química orgânica, reações na química orgânica, alguns vestibulares têm pedido algumas reações com compostos orgânicos, e uma aula final sobre glicídios, lipídios, aminoácidos e polímeros sintéticos. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono. O carbono, pessoal, na natureza, a gente pode encontrar ele como carbono grafite e carbono diamante. É até difícil de acreditar, mas o grafite e o diamante são feitos pelo mesmo composto químico. Eles são tão diferentes, mas a composição deles é a mesma, tá? O grafite. No grafite, os átomos de carbono estão mais separados uns dos outros. Já no diamante, ó, eles estão bem mais próximos, estão mais compactados. Também é possível encontrar o carbono em uma outra forma, na forma de fullerenos, tá? Esse tipo aqui de fullereno, ó, ele lembra uma bola de futebol. Os fullerenos mais conhecidos são moléculas que possuem 60 átomos de carbono e por isso são representados graficamente como C60. Uma outra curiosidade sobre o carbono, o diamante é o mais duro material de ocorrência natural que se conhece, tá? Então, é quase impossível se riscar um diamante. O diamante risca os outros materiais. Um critério de dureza é esse, que material que risca outro material, tá? Aquele material que é riscado é menos duro, vamos dizer assim, do que aquele que risca ele, tá? E o diamante risca todos os outros. Os compostos orgânicos constituem parte fundamental do ciclo da vida existente na Terra. O carbono, então, é imprescindível para a vida. Olha aqui o que acontece nos vegetais. O gás carbônico do ar, que é o nosso CO2, vai reagir com a água, H2O, do solo, por meio da energia solar e vai formar compostos orgânicos, como a glicose. E também vai liberar no ar o oxigênio, que nós utilizamos para a respiração, tá? Então isso aqui acontece nos animais, nos vegetais. Já nos animais, esses compostos orgânicos que são formados aqui, ó, vão ser consumidos, reagir com o oxigênio do ar e vai produzir o quê? Gás carbônico e água, que vão ser eliminados, e essa reação aqui vai gerar a energia que mantém a vida, energia que nos mantém vivos, tá? Esse, essa imagem aqui, pessoal, retrata um pouco da importância do carbono para os seres vivos, tá? Essa primeira imagem é uma pequena porção de membrana, da membrana celular. O nosso corpo é formado por aproximadamente 10 trilhões de células. E todas as células vivas têm a membrana plasmática. Então, se você pegar a membrana e conseguir olhar a estrutura dela, é essa estrutura aqui. E cada partinha dessa daqui, ó, partinha pequena, ela foi aumentada aqui, ó. Que lembra um grampo de cabelo, né?
Aqui tem uma cabeça e duas ramificações aqui. Nessa cabeça, a gente vai ter uma molécula de colina, que seria essa daqui, um grupo fosfato e um lipídio, que é o glicerol, tá? E duas longas cadeias. Vejam, pessoal, como o carbono é importante. O carbono é a base dessas moléculas. Ó, vai ter muito carbono aqui nos ácidos graxos, vai ter carbono aqui no nosso glicerol e também aqui na colina, tá? Proteínas. Proteínas também tem muito do elemento carbono, tá? Proteínas são polímeros, são sequências de aminoácidos, tá? Cada aminoácido é essa estrutura aqui. Tem dois átomos de carbono centrais, ó, ligados a um radical. E esse radical também pode ter carbono. Normalmente tem carbono, tá? Existem mais de 20 tipos de aminoácidos. E eles vão mudando conforme a proteína. No nosso corpo, onde que tem proteína? Nos músculos, as enzimas são proteínas, alguns hormônios, certo? Também temos carbono nas vitaminas. Essa daqui, ácido ascórbico, é a vitamina C. Veja, a molécula da vitamina C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos de carbono, tá? E aqui é um exemplo de hormônio. Cada vértice dessa figura, ó, é um átomo de carbono. A gente vai ver isso na aula de hoje, tá? Esse hormônio aqui é a tiroxina. É um hormônio que regula o metabolismo e ele é sintetizado por nossas glândulas tireoides. O carbono está na coluna 4A, no meio do segundo período da tabela periódica, tá? Então, ele fica, portanto, no meio do caminho, entre os metais e os não metais. Então, como ele está bem no meio, ele tem uma tendência a reagir tanto com os metais como também com os não metais. Ele não sendo nem eletropositivo nem eletronegativo, pode ligar-se ora a elementos eletropositivos, como o hidrogênio e os metais, tanto como com elementos eletronegativos, como o oxigênio. O átomo de carbono estabelece 4 ligações com outros átomos, isto é, o carbono é tetravalente. Então, esse conceito tetravalente quer dizer que ele pode fazer 4 ligações, tá? Aqui está representando isso. O carbono pode fazer 4 ligações químicas. Outros átomos fazem um número diferente de ligações químicas. Por exemplo, o hidrogênio faz uma ligação, o cloro faz uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações e o nitrogênio faz 3 ligações. Isso não é uma regra absoluta, tá? Por exemplo, o nitrogênio, em alguns compostos, ele pode fazer até 5 ligações. Mas, no geral, os elementos químicos respeitam aquela regra do octeto. O que quer dizer isso? Que na última camada eletrônica dos átomos, para manter a estabilidade, ele tem que ter 8 elétrons, tá? Tem que ter 8 elétrons na chamada camada de valência, que é a última camada eletrônica. Aqui ó, é uma representação do átomo de carbono, aqui tem o núcleo do átomo e aqui é a eletrosfera. Então a primeira camada eletrônica tem 2 elétrons. E a segunda tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Tá? Essas aqui são as outras representações das possíveis ligações que o carbono pode fazer. Então, se ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa receber mais 4 para quê? Para manter os 8 e assim adquirir a estabilidade. Então, por isso que ele se liga a mais outros 4 elétrons. Por exemplo, quando ele se liga ao hidrogênio, somente ao hidrogênio, então ele se liga a 4 átomos de hidrogênio. E cada hidrogênio faz uma ligação, então aqui ele se liga a 4 átomos de hidrogênio. E a representação que a gente vê usualmente é essa representação aqui, tá? Que é a fórmula estrutural, ou de Kekulé.
Aqui é só para mostrar o porquê que o hidrogênio faz uma, o cloro faz uma, o oxigênio faz duas, o nitrogênio faz três. O cloro, a camada de valência dele tem 7 elétrons. Então, para ficar com 8, ele tem que receber, tem que compartilhar um elétron com outro elemento. Então, ele faz uma ligação. O oxigênio, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para completar 8, faltam 2. Então, ele faz duas ligações. O nitrogênio, para completar 8, ele precisa de mais 3, pois ele já tem 5. Já o hidrogênio, como ele só tem um elétron, então, e a camada K permite 2 elétrons, para ele ficar estável, ele tem que compartilhar somente mais um, ele tem que receber mais um elétron, tá? Então, cada hidrogênio, na verdade, ele vai ficar com 2 elétrons. Ele é uma exceção da regra do octeto, ok? Continuando, os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando cadeias. Isso explica o fato de existirem milhões de compostos orgânicos. Os átomos de carbono podem formar cadeias acíclicas com milhares de átomos ou anéis. O que seria uma cadeia cíclica e uma cadeia acíclica? Esse A, pessoal, quer dizer não. Então é não cíclica aqui. Esse é o sentido dessa palavra, tá? E o que seria uma cadeia cíclica? Cíclica é aquela cadeia fechada, tá? Acíclica é não fechada e cíclica é fechada. Pessoal, imagine, por exemplo, ó, se temos 4 átomos de carbono, veja quantas possibilidades que podemos construir moléculas diferentes. Só aqui ó, tem 3. E se tiverem vários outros átomos de carbono em uma mesma molécula? Veja as possibilidades, tá? É por isso que existem milhões de compostos orgânicos. Aqui é um exemplo interessante de uma cadeia fechada, que se chama anel benzênico ou anel aromático, tá? Veja, é um anel composto por 6 átomos de carbono. Veja que cada átomo de carbono faz 4 ligações. Ó. Todos eles fazem 4 ligações. E essa estrutura aqui, você vê graficamente representado tanto desta forma quanto essa. Tá? Então, isso é anel benzênico, isso também, isso também. Bom? Os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando cadeias. Todas as cadeias acíclicas, como os anéis, podem ramificar-se e ligar-se uns aos outros. Os átomos de carbono podem ligar-se a outros átomos, principalmente de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, flúor, enxofre e fósforo. Então, na maioria dos compostos que nós vamos ver no curso do ensino médio, o carbono vai estar ligado a esses elementos químicos aqui. Principalmente esses, mas ele também pode se ligar a outros, tá? Aqui, ó, 2 exemplos de moléculas orgânicas. O etanol, que é o álcool que a gente abastece o carro, tá? Também temos o ácido acético. O etanol, ele tem 2 átomos de carbono, 1 átomo de oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. Já o ácido acético tem 2 átomos de carbono também, mas qual que é a diferença para o etanol? Esse grupo químico aqui, pessoal. Isso aqui indica um ácido orgânico. A gente vai ver isso mais para frente, tá? O que seria o ácido acético? É o vinagre. Ele está presente no vinagre. Em torno de 5% do vinagre é ácido acético. Tipos de ligações entre átomos de carbono. O carbono ele pode ter ligações simples. Isso aqui é uma ligação simples. No caso, 2 átomos de carbono ligam-se por uma unidade de valência, uma única ligação. A representação simbólica é feita por um traço simples, tá? Aqui alguns exemplos de ligações simples entre os átomos de carbono, tá? No etano, no propano, no ciclopropano e no ciclobutano. Essas nomenclaturas nós vamos ver posteriormente. Parece difícil, mas não é, tá? Só seguir algumas regrinhas, fica fácil.
Continuando com as ligações do carbono, podem ter ligações duplas também entre os átomos de carbono, tá? Aí é representada por dois traços. Aqui alguns exemplos onde se tem ligação dupla, no eteno, no propeno. Nessa molécula aqui, que é o 2-metil 1,3-pentadieno, e no ciclopropeno, tá? Note que todos eles têm ligações duplas. Continuando com as ligações entre os átomos de carbono, também podemos ter ligações triplas, tá? 3 ligações entre dois átomos de carbono. Aqui um exemplo. 2 exemplos, aliás, no etino e no propino. Como você pode ver, observe nas fórmulas dadas a tetravalência constante no carbono. Ele sempre faz 4 ligações, tá? Independente da forma como essas ligações se encontram, são sempre 4 ligações. Aqui um outro esquema só para exemplificar essa tendência do carbono de sempre fazer 4 ligações, tá? Esse carbono aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui. Esse daqui, 2 aqui, 2 aqui. Aqui ele está ligado ao oxigênio. Aqui é entre carbonos. Aqui é com nitrogênio, ó. Lembram-se no início da aula, o nitrogênio faz 3 ligações. Tipos de carbono. Nós temos, pessoal, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que isso quer dizer? O carbono primário é aquele que se liga apenas a outro átomo de carbono ou a nenhum, tá? Então, se o átomo de carbono está só com hidrogênio ou com outro elemento químico, ele é primário. Se ele está ligado a só um átomo de carbono e as outras ligações estão ocupadas com outros elementos químicos, ele também é primário, tá? Então, esse tipo de classificação é referente a quantas ligações com outros átomos de carbono ele está fazendo. Aqui, como eu disse para vocês, ó, o carbono secundário é o que se liga a 2 outros átomos de carbono, o terciário é o que se liga a 3 outros átomos de carbono e o quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Nesse esquema aqui, pessoal, ó, notem, carbono primário, ele só está ligado a um átomo de carbono, só essa ligação aqui. Esse aqui, porque ele é secundário? Porque ele está fazendo 2 ligações com átomos de carbono, essa e essa. Esse carbono aqui, porque ele é quaternário, ele está fazendo 4 ligações com outros 4 átomos de carbono, tá? Esse. E esse aqui é terciário, ó. Está fazendo ligação com esse, com esse e com esse. Aqui é só para exemplificar que quando ele não está ligado a outro átomo de carbono, ele também é primário, tá? Combustão dos compostos orgânicos. O que seria combustão? Combustão é a queima, tá? A maioria dos compostos orgânicos são combustíveis, combinando-se com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. A queima do álcool etílico e da gasolina podem ser equacionadas da seguinte maneira. Aqui abaixo, pessoal, está a reação química, a equação de queima, de combustão completa, tanto da gasolina, que é o C8H18, quanto do etanol. Tá? Então, a gasolina vai reagir com o oxigênio, formando o quê? Dióxido de carbono, gás carbônico, e H2O, que é a água. Tá? A combustão completa do álcool, do etanol. Uma molécula de etanol vai reagir com 3 moléculas de oxigênio, produzindo 2 moléculas de CO2, mais 3 moléculas de água. Pessoal, essa fração aqui, 25/2, quer dizer então que é 12,5 moléculas de oxigênio que reagem na reação, né? Para deixar isso aqui, se você encontrar algum exercício, para deixar isso aqui em número inteiro, o que a gente teria que fazer? Multiplicar a equação inteira por 2, né? Então, como que ficaria?
Duas moléculas de gasolina vão reagir com 25 moléculas de O2, produzindo 16 moléculas de CO2 mais 18 moléculas de água. Foi duplicado, ó, tá? E se você contar todos os átomos do produto, também vão estar presentes na mesma proporção nos reagentes, ok? Pessoal, vamos para dois exercícios, tá? Exercício simples. O primeiro é para classificar os átomos de carbono do composto, desse composto aqui. É para falar se os carbonos são primários, secundários, terciários ou quaternários, tá? Peço para vocês pausarem o vídeo agora. Quando terminarem, retornem. Continuando o vídeo, se a gente for analisar, cada átomo de carbono aqui, ele está fazendo ligação com outros dois átomos de carbono, não é? Esse daqui se liga com esse e com esse. Esse aqui com esse e com esse. E todos eles é a mesma coisa. Cada um está ligado a dois outros. Então, cada carbono é secundário, tá? Todos são átomos de carbono secundário. Nosso próximo exercício. Aqui é um modelo de exercício que poderia cair no Enem, tá? O álcool etílico é o mais utilizado de todos os álcoois e, muito provavelmente, foi uma das primeiras substâncias orgânicas obtidas pelo homem a partir de processos de fermentação. Seu ponto de fusão é de menos 115 graus centígrados Celsius e o de ebulição é 78,5 graus Celsius. Auxiliado por essas informações e com a estrutura do álcool etílico, assinale a proposição correta. Então aqui tem uma molécula do álcool, né? Pessoal, peço para vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver. Daqui a pouco eu volto. Retomando o exercício, vamos analisar todas as alternativas. A primeira, a molécula apresenta um carbono primário e um carbono secundário. Esse átomo de carbono está ligado a somente um outro átomo de carbono, então ele é primário. E este átomo de carbono somente está ligado a um outro átomo de carbono, então ele também é primário. Então não tem carbono secundário aqui, né? Então essa daqui é errada. Alternativa B. O álcool etílico é um gás a 37 graus Celsius. Temperatura do corpo humano, a pressão de uma atmosfera. Tá, pressão de uma atmosfera, tudo bem, é mais ou menos a pressão que a gente está submetido. Essa temperatura também é a temperatura que a gente mantém. Mas, a 37 graus, o álcool não é gás, ele é líquido. Olha, se a temperatura de fusão dele, quando ele está congelado, para ele derreter, para ele virar líquido, é entre 115 graus e 78,5 graus. Toda essa faixa, ele é um líquido. Ele só vai ser um gás se ele for aquecido acima de 78 graus e meio, tá? Então a B também é errada. Alternativa C. Bebidas destiladas, como conhaque, apresentam baixo teor alcoólico e, por isso, não ocasionam grandes danos à saúde. Muito pelo contrário, né? Bebidas destiladas, as chamadas bebidas quentes, elas são as bebidas que mais têm álcool, que têm o maior teor alcoólico. Entre 30% e 40% de álcool, né? Então essa alternativa está errada. Alternativa D. O álcool etílico foi obtido por Wöhler em 1828, por meio de uma reação que abalou profundamente a teoria da força vital. Pessoal, na verdade, não foi o álcool que foi obtido com a síntese de Wöhler, foi a ureia, tá? Não foi o álcool, foi a ureia, que é outra substância. Alternativa E, só pode ser essa, né? Vamos analisar ela. A fórmula mínima fornece a proporção entre os números de átomos, utilizando os menores números inteiros possíveis. A fórmula mínima do álcool etílico é C2H6O. Então, o que seria uma fórmula mínima? Seria aquela fórmula que tem a proporção de átomos em uma molécula. Então, aqui, essa fórmula mínima está dizendo que temos dois átomos de carbono. Vamos analisar aqui. Sim, 1,
2 átomos de carbono, perfeito. 6 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu, ok. E 1 átomo de oxigênio, aqui. Então, essa alternativa está correta. Pessoal, a aula acaba aqui. Muito obrigado pela atenção. Peço para vocês se inscreverem no canal, para dar o seu like. Até a próxima aula. Até mais.